E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, porque se depender da primeira-dama, o Brasil vai entrar em uma crise diplomática. Quem fala isso não sou eu, é o próprio consórcio brasileiro. Gente, ontem a Janja andou falando coisas absurdas sobre diversos temas diferentes. Já virou notícia no Brasil, já virou notícia internacional. Os jornalistas de bastidor já começaram a soltar as notas do que o Itamaraty achou das suas falas, gente botando a mão na cabeça aqui, a relação que já era difícil entre Lula e o Trump pode ficar ainda pior, e a tendência é que fique pior. E a gente vai comentar sobre isso, né? Vai comentar, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. Mas se fosse hoje também não era dossiê. Acho que a parte mesmo do dossiê é a segunda parte do vídeo de hoje, porque ontem, rapaz, teve aí um movimento na rede social que quanto mais você cava, melhor fica. É como se fosse uma cebola. Sabe a cebola que você vai cortando e você vai chorando? Você já chora e são várias camadas, né? Uma atrás da outra, você vai tirando uma, tira outra, até você chegar no meio e falar, rapaz, eu entendi o que está acontecendo. O segundo tópico tá muito interessante, muito interessante. Então a galera vai falar, rapaz, eu não acredito. Eu falei, pois é, né? Vejam só como são as coisas. Por isso que eu falo pra vocês sempre. Saibam quem são os jornalistas, quem são os portais. Se questionem por que aquela matéria foi publicada, porque nesse portal, nesse dia. Hoje tá que tá, hoje eu tô empolgado, mais uma vez. Mas vamos lá. Começando aqui de forma um pouco mais leve. Janja se irrita após mulher chamar festival no G20 de Janjapalooza. Veja, aí tá lá o vídeo, né? Eu não vou dar play. A gente já tava lá no evento dela, né? Que ela tem um nome maluco lá, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Aí falou, tentando levar a sério, né? Meu Deus do céu. E aí no meio da apresentação da Janja, uma mulher grita, Janjapalooza, Janjapalooza. Aí Janja ouviu, né? Que é o apelido em referência ao festival de rock independente Lollapalooza. Houve risos da plateia, provocando uma resposta da Janja. Não, filha, não é Janjapalooza, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? A Janja tá muito revoltada. Imagine essa mulher com mais poder. Aí, antes de chegar no ápice do dia de ontem, concede uma entrevista pro G20, desculpa, pra CNN, pra falar do G20 e tudo mais. Aí, assim, em primeiro lugar, eu não sei nem por que Janja tá concedendo entrevista, né? Eu achava que o cuidador do Lula era o Disseu. Pra mim já tinha trocado. E eu acho até que o episódio de ontem deixa as coisas mais claras porque o Disseu foi reabilitado. Deixar o Lula na mão da Janja não tá bem. Não tá bem, você vê aí que é uma influência ruim. É melhor pegar o Disseu, bota pro Disseu aí trocar as fraldas do Lula. Piadas à parte, né? Em entrevista à CNN, a primeira-dama Janja afirmou que espera a continuidade dos compromissos internacionais assumidos pela administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mesmo no governo do Trump, né? Pode continuar esperando, né? Quem tem boca fala o que quer, mas... Sabe, é uma entrevista que eu fico me perguntando, cara, qual a necessidade disso? É só pra aparecer na televisão e o ego. E o ego dessa gente é complicado. O ego dessa gente os faz escorregar. Eu não vou dar play no vídeo, né? Porque a gente já tá falando palavrões. Nós aqui não apoiamos esse tipo de coisa. Eu sempre tento falar de uma linguagem polida. A gente pode até ofender, né? Pode até passar do ponto. Mas pelo menos palavras de baixo calão eu tento não usar. Trouxe logo uma notícia internacional pra vocês verem, né? O maior portal de finanças do mundo. Esposa do presidente Lula xingou Elon Musk em evento no sábado no Rio de Janeiro ao falar sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais e combater as fake news. A Bloomberg até foi bem respeitosa, né? Ela não colocou em destaque o que a Janja falou, mas ela falou aquela palavrinha que começa com a letra F, né? Vá pra casa do chapéu, Elon Musk. Mas ela fez de forma bem baixa. Aí o clima de tristeza já se abateu no consórcio, porque, olha que curioso, falei pra vocês ontem, e eu acho que eu falei também anteontem, e eu volto até a falar,
Vamos ver como vai estar o clima no Brasil na quarta-feira. Quarta-feira. E por que quarta-feira, Kim? Porque tem uma regra, e eu tô botando uns dias a mais, que não é 48 horas, são 5 dias. Eu leio essas porcarias todos os dias. Todo santo dia eu leio o consórcio. Todo santo dia eu acompanho a rede social. E quando a narrativa ela é forte, mas forte, ela dura 5 dias. 5. Rapaz, quando passa de 5 dias, é um negócio muito fora da curva. Quer uns exemplos? Quando o Twitter foi banido. Foi um negócio muito fora da curva. Quando teve o Twitter Files. Foi um negócio muito fora da curva. Você teve essa questão do louco de Brasília? Foi assunto ontem. Você vê como essa questão da Janja, inclusive, já abafou a história do louco de Brasília? Esse caso, inclusive, né, teve um fim trágico. O cara, enfim, né, desistiu de continuar vivo. A tendência é que vão explorar, mas a chama vai se apagar. Eu nem baixei esse vídeo, mas se você for, por alguma casa, tiver curiosidade, você parar pra ouvir, se você não acreditar no que eu tô falando, você vê o tom de voz que o Gerson Camarote ele tá empregando, é exatamente isso. O editorial de ontem do Estadão, já naquele tom de falando, poxa, ministro, adotar esse tom, sabe? Assim que o caso aconteceu, tá politizando demais a situação. É como se o Estadão estivesse confessando, a gente tem diante de nós uma oportunidade de destruir o bolsonarismo e vocês estão justificando todas as críticas que o bolsonarismo faz a nós. Aí tá ali. Gerson Camarote analisa o xingamento. É lamentável, porque todo debate é possível. Estamos vendo discursos de ódio, todo tipo de crime sendo cometido através das redes sociais. A primeira-dama do Brasil, a instituição, precisa manter toda a liturgia em relação ao cargo. O que ela fala tem grande repercussão. Muito fora da curva. Como é que você está querendo acusar, né? Porque o ponto do que aconteceu até eles estavam tentando instrumentalizar a tragédia do louco para falar o seguinte, ó, olha o discurso de ódio bolsonarista, olha o discurso aí bolsonarista contra as instituições, esse é o resultado final. Quem é que está pregando discurso de ódio? Que o Brasil todo viu. Aqui não teve. Até o Jornal Nacional comentou sobre isso ontem, dedicou 1 minuto. Colocaram a fala da Janja toda, até o xingamento. Após Janja dizer, vá pra casa do chapéu, Elon Musk rebate, eles vão perder a próxima eleição. Aí foi chororô do início ao fim. Felipe Neto até fez um tweet ontem falando, eu te desafio a interferir aqui no Brasil. Tá muito louco, Felipe Neto, nem coloquei aqui. Aí Bolsonaro, né, colocou ali o print de Elon Musk, ele respondeu a um tweet do Visegrad24. Elon Musk coloca 2 carinhas de emoji, né, dando risada, e coloca, eles vão perder a próxima eleição. Bolsonaro coloca, né, já temos mais um problema diplomático. Parabéns aí, casal Lula. Igor Gadelha já foi atrás de uns bastidores. Ministros e diplomatas reagem a xingamento de Janja contra Elon Musk. Diplomatas brasileiros e ministros do governo Lula criticaram nos bastidores o xingamento proferido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, contra o bilionário Elon Musk, dono do X. Diplomatas do alto escalão de Itamaraty classificaram a fala de Janja como desnecessária e avaliaram que ela tem potencial para atrapalhar mais a já provável difícil relação entre os governos Lula e o governo Trump. Musk, vale lembrar, foi anunciado por Trump na terça-feira como seu futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, em seu futuro governo. Pedindo reserva, ministros de Lula também criticaram Janja. Nas palavras de um influente auxiliar presidencial, a primeira-dama passou do ponto com a declaração. Ainda no Metrópolis, eu vi essa nota do Capelli, aí eu fiquei meio assim, né? Porque o Capelli tá muito direitoso lá no Metrópolis. Ele tá muito direitoso. Aí eu já fico meio assim, né? Fico na dúvida. Falo, pô, será que tá jogando pra torcida? Será que o Capelli não tá falando isso daqui só pra agradar a militância, só pra criar confusão? Eu gosto desse tipo de nota. Eu gosto. Veja só. Janja põe o governo Lula na mira de Trump ao xingar Elon Musk. Antes, opositores de Lula tentavam passar para Trump e Musk a teoria de que os movimentos do ministro para suspender o Twitter eram coordenados com o governo brasileiro. Agora, Janja acaba de oferecer a munição que bolsonaristas buscavam para dar sustentação à tese.
Aí você vê, né? O Capelli não chama extrema-direita, fala opositor, depois fala bolsonarista e tudo mais, né? E você fica naquela. Será que tá jogando pra torcida ou não? Eu fiquei meio assim, né? Meio direitoso. Aí eu fui onde a informação é verídica. Onde, se você quer saber o que os globalistas querem fazer contra o Brasil, você vai lá. Quem é? O único. O flautista de Genebra, que há muito tempo anda passeando em Nova York. Jamil Chad, o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil. Tá pra nascer um brasileiro que odeia mais o Brasil que o Jamil Chad. Não sei nem se o Lula odeia mais o Brasil do que Jamil Chad. Declaração de Janja coloca em risco a estratégia de Lula com Trump. Olha, na manchete aqui já está basicamente justificando o que o Igor Gadelha coloca, né? O temor da turma lá dos diplomatas, Itamaraty. Desde a vitória de Trump, o governo Lula insistiu, queria manter uma posição pragmática, tipo como foi com Bush. Não, que é sempre pragmático. Não vou criar problemas. O posicionamento brasileiro era justamente de tentar mostrar ao governo Trump que isso poderia se repetir, com Lula colocando como único critério o respeito ao Brasil. Tinha até uma frase: se houvesse uma crise, não seria por parte do Brasil. Só me respeite, que eu lhe respeito. Mas a declaração de Janja foi considerada por diplomatas como um tiro no pé e um desmonte dos esforços dos diplomatas em estabelecer um diálogo com o governo americano. Afinal, ela ataca justamente um dos homens considerados como chave na campanha de Trump e que conta com amplo apoio entre os aliados do presidente eleito, o senador Marco Rubio, que irá liderar a diplomacia americana em 2025, foi um dos que atacou as instituições brasileiras quando a plataforma X, o Twitter, foi suspenso. Para negociadores, outro problema é o fato do próximo chefe da Casa Branca, o Trump, lidar com questões de política externa de forma pessoal. Ou seja, uma ofensa, um ataque, é visto como uma postura de Estado e que precisa ser respondido. Isso aqui eu gostei. Porque no Brasil, tudo o que você fala nunca é uma crítica ao CPF. É um ataque às instituições. Então, graças a Deus, a moda está pegando. Um ataque ao Elon Musk é um ataque às instituições democráticas norte-americanas. Dá que eu te dou outra. Os diplomatas alertaram que a declaração de Janja ainda ocorre no momento em que deputados e senadores bolsonaristas tentam criar uma narrativa nos Estados Unidos de que existe uma tentativa de silenciar a oposição por meio da suspensão do Twitter. Mas vejam só, Jamil Chad confirma o que o Capelli falou. Então o Capelli não jogou para a torcida, o Capelli estava certo. A estratégia do governo brasileiro era ainda de minimizar o espaço que Bolsonaro poderia ter na relação com o novo governo americano, mas as ofensas por parte de Janja foram consideradas como um presente à extrema-direita brasileira na busca por uma aproximação com Washington. Obrigado, Janja. Obrigado, Janja. Hashtag, eu tinha que levantar uma hashtag hoje no Twitter, né? Nunca mais, isso é um trending topic e parou, né? Desde que criminalizaram isso. Mas tinha que ter uma hashtag, sabe? Hashtag Lulinha tava certo. Você lembra de Lulinha, filho do Lula? Que ele falou certa vez? Hashtag Lulinha tava certo. Ia ser lindo. Aí, olha como são as coisas, né? Não passa nem o Wi-Fi. Nem o Wi-Fi. O Biden deve ter ligado pro Lula, né? Falou, Lula, faça alguma coisa, Lula. Amigo Biden, eu não sei o que eu faço. Lula, se acovarde. Fique de joelhos e peça pinico. Mas, amigo Biden, como é que eu faço isso? Faça uma declaração aí com a sua mulher, se humilhando perante o Trump. Vê se você pedindo pinico, ele não alivia pro teu lado. Aí Lula viu o amigo Biden. A gente não tem que ofender ninguém, companheiro. Disse Lula horas depois da repercussão da fala da primeira-dama. Sentiu ou não sentiu? A fala do Lula é: eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade. Janja dividiu o palco com Lula durante o discurso. Não adianta, Lula. Não adianta, cara. Se você realmente quisesse pedir pinico, como você pediu,
e ser ouvido. Você tinha que pelo menos repreender publicamente, falar, ó, você ia pegar a Janja, colocar no palco, botar pra pedir desculpas, né, junto com o Felipe Neto, e depois você pedir desculpa de novo, em nome da amizade do amigo Biden. Assim não vai colar. Tá todo mundo vendo, tá feio. Tá feio, cara, tá feio. Aí, pra você entender, né, porque o pessoal tá tão preocupado, já meu chat, Itamaraty. Onde é que o Trump tava ontem? Parece que aquele rapaz ali de boné do lado dele é o Elon Musk, né? Se o cara realmente for levar pro pessoal, a situação por lá não tá muito boa, não. Você vê, né? Olha lá. Até foto ali, selfie. Um monte de homem velho, feio, todo mundo junto. Olha a preocupação deles, né? Que Felipe Neto falou. Ouse tentar interferir aqui no Brasil pra você ver. Ouse. Ah, Felipe Neto vai gravar um vídeo cheio de Nutella pra desmascarar o Trump. Pegando aqui um gancho, porque o Jamil Chad falou do Marco Rubio, né? Vai chefiar a relação internacional dos Estados Unidos. Hoje, 6 da manhã, fresquinha essa nota. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Essa matéria, eu acho que vale se questionar, né? Por que a Folha publicou isso? Como é que a Folha descobriu essa informação? Não, como é que a Folha descobriu isso? Eu duvido que foi alguém do Itamaraty que contou. Não faz sentido. O que eu sei que é importante esse tipo de matéria na imprensa. Ela ajuda a criar esse clima gostoso que a gente está vivendo aí desde a eleição presidencial norte-americana. Tá um clima gostoso na internet. Recentemente, Rubio se reuniu com advogados do Felipe Martins. O tema foram suspeitas de que houve falsificação de registro de entrada de Martins nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, o Customs and Border Protection. Lembrem que a turma lá quer fazer uma limpa contra todos os sabotadores do governo. Se falsificaram a entrada do Felipe Martins, de quem mais eles não podem ter falsificado? Então não é uma questão que envolve o Brasil, é uma oportunidade para o Partido Republicano, né, que agora está cada vez mais à direita com Trump, é uma oportunidade deles desmascararem aí, né, pessoas do Partido Democrata que podem estar aprontando. Então, eu acho de verdade que esse caso aí vai gerar um grande interesse lá fora. Esse registro foi usado pelo ministro, né, como argumento para manter Felipe Martins preso durante 6 meses deste ano. Vamos ver aí. Vamos ver. A imprensa está comentando. Interessante. Voltando ainda. Isso aqui, assim, a questão do Elon Musk, a gente dá até risada. Agora essa fala aqui é de um absurdo sem igual. É de um absurdo, assim. É um negócio desumano. Sério, não tem como falar de outra forma. Sabe, eu acho que assim, tem algumas coisas que independente se você é direita ou de esquerda, você tem que ter um certo decoro ao falar, sabe? Um respeito assim mínimo pelo bem das relações interpessoais entre o ser humano. Todo mundo viu o que aconteceu lá em Brasília, o caso aí como é o nome do cara, pai? Do tio França. Aí a Janja vai falar sobre o caso, fala com tom de deboche, dando risada, e fala, né, o bestão lá acabou tirando a própria vida com fogo de artifício. Mas enfim, risos, né? Incrível. E o pessoal dá risada. Isso é muito chato, gente, sabe? Isso aí é um negócio assim que é ridículo. E curioso que a Janja, antes de falar isso, ela ainda comenta, né? Aí você entende por que o Paulo Capelli falou o que ele falou, porque o Jamil Chad está preocupado com essa narrativa de falar que o governo age, né, em parceria, sei lá, contra as pessoas para censurar a direita no Brasil. Ele já tá falando, a gente convidou o ministro, né, que sendo um grande parceiro na questão de fake news. Pô, parceiro do governo, parceiro do Lula. A Janja não tá se ajudando, né? A Janja não tá se ajudando. Que continue assim. Que continue assim, né? Que deem sempre o microfone pra senhora Janja falar, porque quando ela abre a boca, são umas pérolas aí sensacionais. A Tsuki colocou isso daqui, eu acho que vale realmente uma mini reflexão. Ela fala, né? Indiretamente, até nós patrocinamos, seja como comprador dessas marcas, espectadores ou criador de conteúdo do próprio YouTube, porque também é parceiro, né?
do evento aí da Janja. Lá em cima, né, de cima para baixo, eu acho que os mais importantes. Você vê Itaipu, sua notícia sobre Itaipu, né? Apoiando esse evento. Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Petrobras, Prefeitura do Rio. Aí depois tem como parceiro internacional o BID, né? Banco Mundial. Esse aqui eu não sei qual do lado, não consigo ver. Colaboradores institucionais, até a Apex, né? Governo do Rio de Janeiro, Porto do Rio. Apoiadores, acho que é oficiais, não consigo ler direito, mas enfim. Abralatas. Abralatas. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse nome não me é esquisito. Almanac 2023. Abralatas. Deixa eu ver. Eu acho que foi março. Eu tô falando que foi março. Minha memória é boa, viu? Minha memória é boa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar só um tiquinho. Só um tiquinho. Meio de... Vou voltar aqui pro índice, né? Vamos fazer direito. Aqui. Mostrar a capa, né? Vou botar assim, ó. Cadê? Pronto. Vamos lá. Dossiê bom é assim, né? Que a gente releva as coisas. Atlas Brasileiro. Março de 2003. Terceiro mês do governo Dilma. Aí você vai aqui pra economia. Tá? Deixa eu ver, né? Mamata voltou, mais confusões internas, lei com móvel, nossa com força. Não sei se teve nenhum. Não lembro se teve algum caso específico aqui na Caeta Furacão, mas enfim. Tem discussão de picanha, abóbora, inflação, gasolina, PIB, desemprego, empresas fazendo L, sendo retrocesso. Meu Shopping Minha Vida, aqui começou, né? Aquela questão das comprinhas. Mas vem aqui, ó. Reforma tributária ou verde? A gente já falava isso em março do ano passado. Aí você vai dar uma olhada às notícias da época. Reforma tributária de Lula leva carga sobre serviços em 210%. Reforma tributária é a salvação da lavoura, a única bala de prata que temos. Foi pra frente, né? Aí começa a brincadeira boba. O AP, né, responsável pela reforma tributária, confirmou que fumo e bebidas serão tributados pelo chamado imposto do pecado. Já começa a confusão do imposto do pecado. A AP diz que imposto do carbono é discutido na reforma tributária. Setor de bebidas alcoólicas luta contra o aumento do imposto sobre o pecado. Imposto do pecado pode atingir o setor nacional de refrigerantes. Aí vem aqui a Metrópolis. O OMS criou pela primeira vez, um manual com orientações direcionadas aos governos para incentivar o aumento dos impostos para bebidas açucaradas. Olha como o governo Lula está 100% alinhado à OMS, né? O OMS é uma mesma porcaria. Aí, a última matéria desse tópico é essa daqui da Veja. Vou dar um zoom maior aqui. Abralatas que tá aí patrocinando o Janja Palusa. Abralatas, apoiando o Janja Palusa, propõe tributação diferente para quem protege o meio ambiente. A Veja informava aqui, nesta quarta, em evento em parceria com a Coca-Cola, que contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e Economia Verde em Brasília, sobre ações da economia verde em pautas do Executivo Legislativo. A principal ideia discutida envolveu uma tributação diferenciada para quem protegesse o meio ambiente. Né? Enquanto as pequenas indústrias nacionais alertavam para os riscos fiscais que o imposto do pecado e a reforma tributária verde poderia causar na economia, outra entidade, no meio, né, fazia um evento com uma das maiores empresas do mundo do ramo, né, Coca-Cola. Abralatas aí sempre apoiando grandes eventos. Nossa, o que seria do Brasil sem Abralatas? Obrigado, Abralatas. Obrigado.
Ai, Ambev, a turma do Lema, Mil, Buzer, Casa da Moeda, Compacta, esse aqui eu não sei o que é, Correios, Farm Rio, FGV, esse eu não sei qual é, Klabin, Latam, Natura, Osklen, Sebrae, YouTube, OAI, Serpro, Realização Governo do Brasil. Graças a todas essas pessoas, nós pudemos ver a Janja brilhar no dia de ontem. Voltando para cá, para falar de assuntos mais sérios. Ontem Bolsonaro compartilhou isso daqui. Querem jogar no colo da direita, mas o ato lá do maluco não afeta a anistia do 8 de janeiro, diz relator. No primeiro momento, toda a narrativa foi aquele caos, todo mundo surfando, etc. O assunto já começou a esfriar, já começa a ter posicionamento de pessoas que divergem da narrativa da Globo, da narrativa do PT. Aí tá aqui a nota, né? O Rodrigo Valadares, ele afirma à Folha de São Paulo que é uma tentativa de parte da imprensa de associar o fato à direita e Jair Bolsonaro. Mas é quando o discurso de aliados do ex-presidente diz que o ocorrido deve ser tratado como um fato isolado. No meu entender, a gente vê que, infelizmente, parte da mídia está querendo jogar isso no colo da direita, de Bolsonaro, da anistia. Entendo completamente diferente. É um fato isolado. Uma pessoa que sofria, sabe, não tava bem da cabeça. Não tava bem da cabeça. Ontem eu me deparei com isso daqui também. Quem participou da análise WW lá da sexta-feira foi o amigo do Dedé. Senador Dedé. O senador Dedé é um amigo do Dedé. Até o Ciro Nogueira, rapaz, afirmou que o ocorrido, né, não vai enterrar o pé da anistia. E ele fala, pô, cara isolado. Pelo amor de Deus, não tem como interferir. O que tem que definir se o pé da anistia vai avançar ou não é se aquelas pessoas merecem ou não merecem 17 anos de cadeia. É isso que vai pautar. E deveria ser assim. Uma discussão madura. Discussão saudável do que está acontecendo. Vamos ver como é que vai estar o clima quarta-feira. Se não acharem alguma coisa muito grande nesse caso, vamos ver como é que vai estar as discussões no Brasil quarta-feira. Estamos caminhando para o final do ano. Está próximo do recesso do Congresso, o que significa que Lula não tem muito tempo para apresentar um corte de gastos, porque se entrar em recesso não vai cortar nada. O mercado vem pressionando, né? Vira os banqueiros que mandam desgoverno. Vamos ver como é que vai estar o comando do Brasil quarta-feira, se a narrativa vai colar. Mas vamos lá. Vamos começar a segunda parte de um jeito meio diferente. Semana passada, tivemos aquela gritaria quando Bolsonaro publicou um texto na Folha de São Paulo. E eu fiz um tweet que eu falava assim, né? Um sonho. Bolsonaro escreveu um artigo no Estadão, onde começa a pedir desculpas ao Brasil por publicar um texto no jornal que mais atuou em golpes de Estado. Aí ele explica o que é golpismo, relembrando os melhores momentos golpistas, Júlio de Mesquita em 89, 1889 e Julinho em 32 e 64. Aí a gringa Brasília, que eu sempre trago um tweet ou tela aqui em vídeo, principalmente quando ela fala dos globalistas, de agenda verde e tudo mais, ela compartilhou e eu achei interessante esse post dela porque me lembrou de algo e eu acho que até dá para explicar para vocês por que eu faço tanta questão de apoiar Bolsonaro. Ela fala assim, ó, um sonho dela. Eu acho que esse sonho dela não vai se realizar, mas tudo bem. Bolsonaro escrever artigo, pode ser Folha, Estadão, onde reconhece que foi um grave erro elogiar o torturador da ditadura, o Coronel Ustra. Sem isso, não há a menor possibilidade de qualquer pessoa minimamente civilizada o apoiar. Ela diz mesmo que Bolsonaro traga o Aldo ou até o Allende ao Salvador Allende, né? Na chapa, não dá. Aí depois ela faz um segundo tweet, que é o tweet que eu achei curioso. Está evidente que a rota nacionalista não será através dessa esquerda fake do PT, do Lula, tracinho Jorge Soros. Terá que vir do centro-direita. O momento é propício para a criação de uma frente nacional. Mas algumas roupas nojentas devem ser lavadas em público para que a frente possa atrair amplo apoio. Não acho que vai ter nenhum tipo de lavagem de roupa suja nem nada. Eu vi isso daqui
E eu tô acompanhando algumas coisas que estão acontecendo na esquerda. E eu acho que vocês também, porque eu mostro várias para vocês. Você vê que há insatisfação com Lula. As políticas neoliberais do Lula. As traições do Lula junto à esquerda. As nomeações que o Lula fez. Já tinha gente aí nas últimas horas pedindo pro Lula agora demitir a Sônia Guajajara. Eu nem coloquei aqui no vídeo hoje. Tá tendo aquela manifestação da escala de trabalho. Tá começando a ter placas nessas manifestações, no fim da escala 6x1, placas criticando abertamente o Lula. E não é placa que o cara pegou uma cartolina em casa e escreveu. É um negócio feito em gráfica. E aí parte da esquerda até falando, olha, eles estão recriando o movimento golpista do não é só 20 centavos que levou à queda da Dilma. Então, assim, tem um racha gigantesco na esquerda. A gente acompanha isso vocês também. E muita gente, né, assim, perdeu totalmente a esperança no Lula. Só que quando eu vi essa questão da gringa, mais especificamente, eu lembrei de uma parada que ocorreu em fevereiro desse ano. Fevereiro de 2024. Que eu falei, cara, e eu acho que tudo isso se conecta. Toda essa desesperança que se abateu na esquerda não, em parte da esquerda, porque a esquerda woke, identitária, progressista, globalista, essa tá fechada com Lula. Não vai largar por nada. Mas aquela esquerda mais tradicional, ela tá bem chateada. Ela vem fazendo críticas abertas. Teve um evento que eu acho que pra mim foi muito chamativo também. Olha a eleição do André Fernandes lá em Fortaleza. Pô, tu pode falar qualquer coisa. Tu não vai me convencer que é normal ver o PDT apoiar o André Fernandes contra o PT. Por mais desavença, não é normal apoiar o André Fernandes ao invés do PT, apoiar a extrema-direita. Isso não é normal. Então, assim, tem alguns movimentos acontecendo que chamam a minha atenção. Eu acompanho essa insatisfação. Aí, em fevereiro desse ano, o que foi que aconteceu? O senhor Mangabeira Unger, ele se encontrou com o Bolsonaro. E aí começou até uma história lá de um habeas corpus, se vai ter, se não vai ter, etc, tudo mais. Tá lá no Atlas, você pegar para dar uma lida. E aí no Atlas, tem essa notícia aqui, que é da Veja. Desistir. Diz Mangabeira Unger sobre habeas corpus em favor de Bolsonaro. Essa era a manchete. Esquece a questão do habeas corpus. Se liga nisso daqui. Nessa entrevista que foi feita, a Veja perguntou pro Mangabeira o seguinte: qual o objetivo desse diálogo? Tu foi atrás de Bolsonaro. Né? E aí, nos últimos dias até está se debatendo também essa questão, porque o Trump se vendeu, né? Ou então não, quer dizer, tem gente falando, não é que tem gente falando que o Trump se vendeu, tem gente falando assim, que Trump não se vendeu, não se curvou, ele não mexeu 1 milímetro de onde ele está, as pessoas que vieram até ele. Beleza. Mangabeira veio procurar Bolsonaro. Né? Então Bolsonaro não moveu 1 milímetro. E aí quando você vai dar uma lida no que o Mangabeira fala sobre Bolsonaro, você vê, né? Olha só, né? Veja como, nas suas proporcionalidades, algo similar que aconteceu nos Estados Unidos, quando o Kennedy foi procurar o Trump, vamos colocar assim, né? Qual o objetivo desse diálogo? Qual o objetivo de falar com o Bolsonaro, Mangabeira? Eu defendo a criação de uma alternativa nacionalista e produtivista com a que chamo de vanguarda no Brasil. Veja que ele está mais ou menos na linha do que a gringa brasileira está falando, uma frente nacionalista. De um lado estão os pequenos empreendedores que abraçaram uma cultura de autoajuda e que, por falta de outras opções, buscam satisfazer sua ambição de maneira isolada. São os emergentes. De outro, estão os batalhadores, a massa trabalhadora, que também abraça essa ideia de iniciativa própria. Olha o que ele diz no final. Ambos, os trabalhadores e os empreendedores, os pequenos empreendedores, ambos estão colocados à direita atualmente. É possível conciliar os dois lados em um cenário tão polarizado? Eu não defendo uma grande coalizão nacional. A ideia é organizar uma alternativa que conte com o apoio de uma maioria nacionalista. Essa maioria não pode sair apenas dos quadros de uma facção descontente da esquerda. É a mesma coisa que a gringa brasileira falou, cara, não vai sair do PT, não vai sair do Soros. O PT representa o que chamo de pseudo-esquerda. Pseudo-esquerda. Esquerda fake. Eu duvido que a gringa, assim, por isso que eu falei pra você, eu lembrei disso aqui na hora. Veja como um negócio, assim, é similar.
que faz uma combinação de rentismo financeiro associada ao distributismo social. É uma espécie de rentismo social. Vai 90% da riqueza para os financistas e 10% dos pobres, né? É o Lula junto com os campeões nacionais. Esse descalabro só é possível porque a mineração e a agricultura pagam a conta. É muito próximo da política de Bolsonaro. Ele até reclama lá no final. Mas você vê, ó, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. E dizem que o que acontece lá tem uma tendência de acontecer aqui depois. Quando eu olho para o Brasil que eu quero ver nascer, um Brasil forte, um Brasil soberano, um Brasil que tem um olhar social. Eu sei da realidade do Brasil. Eu não acho normal uma cidade como Belém, quase metade da cidade de Belém mora em favela. Eu não acho isso normal. E eu não acho que a mão invisível do mercado vai resolver sozinha, sabe? Também não acho que é a mão do Estado que vai resolver sozinho. Mas acho que a gente tem que ter discussões mais sérias. E quando eu olho para as alternativas dos liberais, pelo amor de Deus, o Zema não vai dar jeito no país. O Caiado também não. Quando eu olho para o PT, não, o PT quem quebrou o país? O PSDB, idem. Então assim, ainda que eu não tivesse nenhum tipo de simpatia por Bolsonaro, durante 4 anos do governo dele, e ontem Bolsonaro até fez uns 3 tweets longos, cheio de coisas que ele fez, desde entregar mais de 400 mil títulos de terra para as pessoas do campo, até medidas de ajuda diversas, sabe? Então assim, eu já consegui perceber que Bolsonaro tem essa componente social, eu acho importante. Eu acho extremamente importante começar a discutir para ontem segurança pública no Brasil. Não é normal, gente, não é normal você sair de casa com o seu celular e o celular do ladrão. Não é, isso é muito estranho. Não vai entrar em minha cabeça nunca. Eu acho que o brasileiro está normalizando um absurdo. E aí, quando eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos, a força que o cara já tem e tudo mais, então assim, ainda que não tivesse nenhum tipo de simpatia, nenhum tipo de sentimento de, poxa, tem um gratidão, ainda que não tivesse nada disso, mas assim, zero. Logicamente falando, é o único caminho que eu vejo que tem como avançar em uma direção que setores que estão chateados com Lula e com o pai da esquerda, no mínimo, votariam nulo. No mínimo, votariam nulo. Não sei se votariam em Bolsonaro, mas talvez o nulo, né? Bolsonaro tem esse histórico, defender a soberania da Amazônia. Bolsonaro foi criticado pela direita por estar preocupado em desenvolver a infraestrutura do Brasil. O argumento da direita vai fazer igual aos militares, vai construir um monte de coisa e vai deixar para a esquerda. Sabe? É um negócio, cara, é pelo bem do país, seus energúmenos. Vocês não querem que o Brasil avance, que tem infraestrutura? Então, vendo tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, vendo alguns movimentos reiterados, diversas pessoas de frente na rede social, totalmente assim, desoladas em relação ao Lula. E essas pessoas, gente, elas não estão querendo um candidato que defenda o meu corpo, minhas regras. Essas pessoas, elas não são identitárias. Elas não são woke. E elas também não estão defendendo o comunismo. Se olhar com a lupa, como se todo mundo na esquerda quisesse implementar o comunismo no Brasil, eu acho que não vai conseguir entender. Observem o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não prego que Bolsonaro venda os seus valores, mas, às vezes, tentar mostrar alguns feitos do governo e tentar mostrar um aspecto da direita que a imprensa não mostra, porque a grande parte do Brasil que só assiste Rede Globo, para eles a turma da direita vive de fake news, atacar adversários e, sei lá, falar do kit da diversidade. A real é essa. A real, o pessoal acha que é um bando de maluco. Então eu acho que assim, como o pessoal diz, não precisa nada, mudar 1 milímetro. Eu acho que vem, como Mangabeira veio procurar, como tem pessoas que já olham, já começam a entender até a dor dos bolsonaristas. Pois bem, dito tudo isso, ainda tinha isso aqui, né? Ele também salientava que o PT atual havia se submetido e se curvado aos interesses internacionais. Ele mencionou os Estados Unidos, né? Os interesses do Biden, por exemplo. Então assim, tá claro. Uma alternativa focada na soberania nacional, um Brasil forte, só virá pelas mãos da direita. Só e somente só. Aí veja só. Veja só. Tamo aí, comentando até ali atrás sobre o Trump. Coisa tá indo. O pessoal mantendo interlocução. Pressão pro Lula tá ruim. O clima para Bolsonaro tá bom. É um líder com força.
A direita chegou onde chegou, e talvez pela sua maior qualidade, que era desmentir fake news. Essa era a maior qualidade da direita. Conseguir desmentir fake news. Rapaz, não tinha uma fake news que a gente não desmentia. A direita era master em mostrar a hipocrisia da esquerda de que só lia a manchete. A direita sempre partia do pressuposto que, cara, se essa matéria tá criticando o Bolsonaro, vamos olhar, porque é bem capaz de não ser bem assim. É bem capaz de estarem distorcendo as coisas para criticar Bolsonaro. Isso desapareceu. Hoje em dia, qualquer blog que fale contra Bolsonaro vale para os catinguentos e intergalácticos atacarem Bolsonaro. Se liga. Urgente, eu adoro esse urgente. Alcolumbre trai Bolsonaro e fecha a vice-presidência com PT. Tá ali, né? Subtenente Queiroz botando a notícia pra frente. Ou seria a fake news. A gente vai ver. Tweet original do portal que postou essa linda notícia. Tomou uma checada. Né? Andou mentindo. Olha o que diz o fact-check. O post ignora um importante contexto, pois há duas vice-presidências. O acordo que está sendo feito prevê que o PL ficará com a primeira vice-presidência e o PT com a segunda vice-presidência. Quem manda mesmo é a primeira vice-presidência. Só que a coisa ainda fica pior. Quando você abre a matéria da trombeta, aí você vê a safadeza dessa gente, porque não tem outra palavra, são safados. Segundo parágrafo. O pacto firmado entre Alcolumbre e o PT prevê a ocupação pelo partido da segunda vice-presidência do Senado. As pessoas que compartilharam a fake news sequer leram a notícia. Só que a coisa é pior, porque quem criou essa fake news não foi a trombeta. E aqui que vem o tchan. Aí dá pra chamar de dossiê. De onde partiu a fake news? Do Hora de Brasília. Esse perfil aqui mesmo, Médicos pela Liberdade, sempre foi um perfil bolsonarista, posso falar assim, mas a boa vontade se foi. Deixou o ressentimento e o ódio tomar conta. Tá emocionado demais. Aí você vê a petulância. Os comentários deixo com os defensores da aliança. Não é possível que não aprenderam ainda? Me recuso a crer que são tão acho que é limitados, né? Escreveu errado. Tão limitados assim, tem método. Médicos pela Liberdade. Eu acho que limitado é Vossa Senhoria, que não abriu nem a matéria para ler. A matéria original é essa. E se você ver, eu botei o primeiro parágrafo e não grifei nada, porque a trombeta copiou e colou a matéria do coleguinha. Não sei se é do mesmo grupo de imprensa, mas copiou e colou o mesmo texto, nem alterou. O pacto firmado entre a Colômbia e o PT prevê a ocupação pelo partido da segunda vice-presidência do Senado. E eu conheço esse portal. Eu conheço essa caatinga é a mais fedorenta de todas. Essa caatinga é a mais fedorenta de todas. Mas calma. Calma que a gente vai chegar lá. Você vê, né? Freedom Forever. É gratificante. Olha o ódio exalando essa. Chega, tá babando, ó. O ódio intergaláctico. É gratificante poder observar o fortalecimento de nossa democracia através de acenos. Como é bonito ver o PL apoiar o grande guerreiro da viola do PT. Dessa vez o PT ficará com a vice do Senado. Não ficará. Não ficará. Ficará com a segunda vice-presidência. Mas o PL já é vencedor só por agir com também um pragmatismo vivo centrão. Aí eu vejo, né? Andreassi. O cara realmente inteligente, não tô falando de ironia. O cara com um profundo conhecimento de filosofia. Falando sério, não tô sendo irônico. A coisa tá tão pesada na internet que mesmo um cara com desenvoltura, sabe, que escreve livros, ele tem um livro sobre o Jordan Peterson, por exemplo, se deixa levar pelo ressentimento, às vezes. Puro ressentimento. Bem lá atrás eu dizia que acordos com o Centrão não são exatamente o problema. O problema não é o Centrão se aproximar de você, mas você do Centrão. Se o acordo for caracu,
mais sua parte for a cara, melhor, você é a parte dominante. Agora, quando o padrão é sobrar o redondo para você, esses termos, né, que remetem a órgãos, né, órgãos da intimidade, eu não acho muito bacana usar esse tipo de analogia. Mas tudo bem. Aí eu trouxe esse comentário por uma razão. Porque mesmo um cara, sabe, pô, tem cérebro. Ninguém que escreve um livro é boca aberta. O Barbarossa fala, mais uma meia-verdade para farmar like de incauto. São 2 vice-presidências. A primeira vai ficar com o PL. Aí o cara dobra a aposta assim. Pô, André, na boa, irmão. Relaxa aí, cara. Tá feio isso daí, pô. Tá feio. Aí, esse aqui eu não tive como trazer. Nosso amigo Bielcon, o primeiro Marsalete do Brasil. Coloca ali um emojizinho, cara de palhaço. E o Freedom Forever dobra a aposta, e se discordar, ganhe exposição do guru caçabista diretamente da Oceania. Pois bem, ganhou a exposição. Pedi e obtereis. Aí que eu digo pra vocês que o fedor dessa caatinga é o maior de todos. E pra falar dessa caatinga, eu tenho que relembrar uma coisa e vocês vão entender que eu não estou pegando no pé. Não é pegando no pé, mas tem a ver com o fedor da caatinga do Hora de Brasília. No mês de junho, o primeiro dos Marsaletes, o Biel, quando eu postei uma notícia apenas colocando 3 interrogações, que dizia, se Lula for candidato em 2026, dificilmente alguém ganha dele, eu só perguntei, o Biel falou que tu tá sendo muito desonesto. Desonesto sou eu, que botei interrogação. Honesto é o Biel, que nem lê a notícia e coloca emoji de palhaço. Aí, eu relembrava que o seu Biel, eu acho que o caso do Biel, ele é um caso muito comum do que se tornou parte da direita no Brasil hoje. Por isso que eu digo, hoje eu prefiro que você me chame de bolsonarista, porque vai ter pautas da direita que eu concordo, mas se fosse de direita é ser isso daqui, eu tô de boa, não precisa de direita não. Pode me chamar só de bolsonarista, ou pode me chamar qualquer coisa, pode chamar de vendido, pode chamar de caçador, quer chamar de quê? Chama o que quiser, eu tô de boa com isso. Não tenho esse problema, sabe? Não tenho esse problema de... Sabe? Não tenho problema nenhum. Aí olha que curioso, pra entender de onde vem a caatinga do Hora da Brasília que inventou a fake news do Alcolumbre. Fake news não, né? Uma desinformação que a manchete não condiz com o conteúdo da matéria. Em 3 de maio de 2021, eu falava que, em 10 de agosto de 2020, Carlos Bolsonaro já havia dito, não sejam inocentes de cair no velho mimimi de tomar e achar lindo. Roberto Jefferson quer tomar na mão grande o que Bolsonaro construiu, arriscando sua própria vida. Quando a casa está edificada, é mais fácil se dizer dono de obra e ser autoproclamado líder de algo. Veja que é um movimento muito similar ao que está acontecendo. Veja até que o Carlos Bolsonaro vem comentando sobre alguns assuntos e segue sendo atacado por parte da direita. Aí, aquelas falas do Carlos Bolsonaro em 2020. E na boa, é um cara que eu vejo com muita precisão. O comentário da Geórgia, eu acho que se encaixa até muito bem nos dias atuais. É um retrato que você vê que o tempo passa e o comportamento meio que fica igual. Ela falava assim, ó. O Carlos falava, nem me impressiono, Roberto Jefferson, eu conheço um pouco, segue o barco. A Geórgia dizia, nem é só um aliado, e não um candidato a noivo do ano. Não aguentamos mais tretas, Carlos. Vem coisa pior por aí. E, tipo, agora, não, parem de chamar os outros de intergalácticos. Mas vocês estão atacando o Bolsonaro todo santo dia. Chamando de frouxo, safado, vagabundo, vendido. Aí chama de intergaláctico se jogar no chão. Socialistas resolveram tomar o mundo de assalto, não respeitam mais as regras, precisamos de forças. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você sabe o poder que tem, né? O que o Roberto Jefferson trouxe para a direita? Destruição, radicalização. Aquela coisa que ele fez na eleição de 2022 ali é o retrato do que foi o Roberto Jefferson para a direita. E o Carlos dizia, muito tranquilo quanto ao que expôs e concordo. Só que assista ao vídeo antes de me criticar. Quem está sendo atacado aqui sou eu. Como o Carlos também foi atacado pelo Pablo Marçal na época. Acusado de ter um gabinete do ódio. Roberto Jefferson, nesse vídeo que eu mostrava, ele falava que os filhos de Bolsonaro só atrapalhavam e que Carlos tinha, basicamente, colocar a minha até falou que tinha que se afastar dos seus filhos. Era a mesma coisa de sempre. 4 anos depois, estamos no mesmo lugar. E sim, sei de muito, mas prefiro ficar na minha pois entendo o jogo. Apenas sejamos inocentes e caímos no vale mimimi tomar chá lindo. Aí veja, passado um ano, em 3 de maio de 2021, o Biel, que no primeiro momento ficou do lado do Roberto Jefferson, o Biel, ele hoje em dia não é mais Marsalete,
Acho que desde o episódio do laudo falso, ele acordou. Tipo o que ele prometeu e ele não cumpriu. Porque ele fala o seguinte, ó. Depois desse áudio vazado do Roberto Jefferson, eu mudei minha forma de pensar. Se esse áudio foi realmente verdade, eu criei nojo desse cara. Como que eu pude acreditar nele nesse tempo todo? As pessoas não aprendem. 4 anos depois, as pessoas não aprendem. Aí vocês perguntam, por que você tá pegando isso daqui, Roberto Jefferson, Biel, Carlos Bolsonaro, para falar do Hora de Brasília? Agora a gente vai chegar lá. Hora de Brasília, eu conheço, porque essa é a caatinga mais fedorenta de todas. A mais fedorenta de todas. Quando você vai lá no site Hora de Brasília, você olha para contato, você vê o jornalista responsável, o dono do blog, é o Hugo Alves. Quem é Hugo Alves, Kim? Vamos ver. Vamos pegar algumas matérias que Hugo Alves aparece. Sabia que seria preso. Diz amigo que viu o bolsonarista ser detido pela Polícia Federal. Matéria de 26 de junho de 2020. O jornalista estava acompanhado do seu amigo Hugo Alves. Que jornalista? Que jornalista? Oswaldo Eustáquio. Hugo Alves, amigo do Oswaldo Eustáquio, conversou com Metrópolis e detalhou. Saímos de Brasília, onde Oswaldo mora há pouco mais de um ano, e seguimos para Ponta Porã para visitar os tios dele. Você vê, o cara é bem próximo de Oswaldo Eustáquio, até viajou junto para Ponta Porã. Em outra matéria, de 2022, Oswaldo Eustáquio é inocentado pela justiça após ser acusado de calote. Esquece a manchete. Na apreensão, no dia da apreensão do Citroën Arcross, comprado por Oswaldo Eustáquio, quem estava dirigindo o carro era quem? O seu amigo. Que amigo? Hugo Alves, braço direito do blogueiro bolsonarista. Esse é o Hugo Alves. A desinformação que vocês caíram e que várias pessoas utilizaram para atacar Bolsonaro é a caatinga do Oswaldo Eustáquio. Mais uma vez, a turma do Oswaldo Eustáquio apronta de novo. Quantas e quantas vezes serão necessárias para a direita aprender a deixar de ser trouxa? Trouxa! Vocês são trouxas! Quando Oswaldo Eustáquio e seus amigos colocaram fogo em Brasília, em dezembro de 2022, que o Sererê foi preso, Oswaldo correu pro Planalto. Quem foi que foi falar pra CNN? Hugo Alves, do Hora de Brasília. Ele que mandou os vídeos da chegada do Oswaldo no Palácio do Planalto à noite. Então, assim, é causando e criando problemas dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Vocês não aprendem, trouxas, trouxas. É incrível, 4 anos sendo feito de trouxas, as mesmas tramóias e articulações para gerar desgaste e ninguém aprende. É incrível, cara. Jornalista Oswaldo Eustáquio é a cara do novo PTB no Paraná. O jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio, ícone do bolsonarismo no Brasil, Ave Maria, representa a nova cara do PTB no Paraná. Nas cores verde e amarelo e de estatuto com viés conservador, Eustáquio é um dos principais aliados do presidente nacional do partido, o senhor Roberto Jefferson. 2 leões que têm enfrentado as injustiças do país com denodo e galhardia. Não sei nem o que é isso. O PTB no Paraná é presidido pelo empresário Reginaldo Rossi de Curitiba. E como é que esse empresário chegou ao controle do PTB do Paraná? Ele foi indicado para a Nacional pelo jornalista Hugo Alves, braço direito do Oswaldo Eustáquio. Junto com Magno Malta, Daniel Silveira, Abraham Weintraub, Cristiano Brasil, outros ícones da direita brasileira, Eustáquio deve comandar uma cruzada nacional conservadora com o objetivo de eleger deputados federais em todos os estados do Brasil. A direita, ela chegou em algum lugar desmentindo fake news. Hoje, ela compartilha fake news. Vocês são trouxas demais. Pra vocês entenderem a minha insatisfação, sabe? Cadê? O
aqui para mostrar os compartilhamentos, né? Quem compartilhou a matéria. Se eu disser que avisei, eu viro intergaláctica, direita limpinha, o teu nojinho do centrão. Pois é. Quem achou que ele não faria isso, boa sorte é para vocês que passam pano para esse traste. Esse aqui não é o do de Brasília, né? Esse aqui é o da trombeta. Mas você tá vendo a informação? Você tá vendo a manchete clickbait? A Columbi trai Bolsonaro. O Ale tá desmentindo, né? Volta a denunciar a manchete vagabunda. Alcolumbre não traiu Bolsonaro. Ali foi um dos poucos que desmentiu. Olha a manchete porca, digna de um petista imundo. Além da matéria ter sido escrita porcamente, não sei qual seria o acordo original. Será? Não, não é não. Não me diga, quem poderia imaginar que traíram o mito dessa forma, não é verdade? Confia, poxa, tem estratégia, tem que jogar o jogo, tem que ceder pra ganhar. Nunca mais voto nesse traíra do Bolsonaro. Parabéns, Oswaldo Eustáquio. Você é jogador, parceiro. Você boletou, você meteu pix, você meteu o sererê onde o sererê foi parar, sabe? Você aloprou o Brasil, cara. Você é brabo. Brabo. Nossa senhora, velho. O legado de Oswaldo Eustáquio é um legado de destruição da direita. Aí que vem um papo. Vamos unir a direita. É momento de união. Não, tem que romper pelo bem. Não existe chance desse movimento chamado direita avançar com tanto maluco ao redor. Alguém esperava algo diferente? Bolsonaro diminuiu com palavras uma grande parcela de seus eleitores que já sabiam disso. Você tá entendendo, velho? Ele vai se redimir agora? Não, Thelma. Quem tem que se redimir é quem tá compartilhando a matéria sem nem ler, porque se vocês tivessem lido a matéria, vocês não tinham dado RT desse. E o pior, dona Thelma, a matéria, esse tweet que você deu RT, ainda tomou um fact-check. Vai lá, vota no vice, pô. Tá nada não. Aí, esse aqui tá desmentindo, ó. Desinformação. Segunda vice-presidência. Quem precisa de esquerda pra enganar a direita? Tá difícil. Urgente. A trombeta andou a ver o Columbo, não cumpriu o acordo do Senado, nem a palavra empenhada para corrigir as distorções. Né? O seu Exalcê testemunha, pergunta, você acha que ele não ia trair Bolsonaro? Foi ótimo para o Brasil. Quadrilha, sei o quê. Ave Maria. Risos. Bolsonaro anda jogando pedra na água, esse Davi não presta, ele já esteve sentado nesta cadeira, PQP. Será que não tem mais ninguém competente para assumir? Perdi a fé. Trombeta, sabe a diferença entre a vice e a segunda vice? Confiar em Alcolumbre é mesmo a cara dele? Sabíamos. Vou começar a rir disso tudo? Bolsonaro virou piada? Ninguém leva a sério? E aí? Será que os meus coleguinhas youtubers, os grandes portais de direita com grandes bancadas, vão ajudar a desmentir mais uma fake? Não, não vão! Não vão! Não vão, não vão. E olha que essa daqui nem é do Deltan, hein? Nem é do Deltan. Eu vejo isso daqui todo santo dia. Aí se você comenta, você está passando pano. É o gado. É isso, é aquilo outro. Então me chama de gado. É o que eu digo. Não precisa me chamar de direita mais não. Não faço questão. Ser de direita é ficar em silêncio, não desmentir fake news que só traz desgaste. Kim, por que você traz as matérias da imprensa? Porque a imprensa já está sendo mais honesta do que os blogs de direita. PT fecha acordo com o Columbo e vai ter a segunda vice. Olha a diferença da manchete do Metrópolis para a manchete da turma do Oswaldo Eustáquio. A Folha de São Paulo coloca no subtítulo: PT anuncia apoio ao Columbo para a presidência do Senado. Partido do presidente Lula espera indicar a segunda vice-presidente para a mesa diretora. No Estadão, Mota e Alcolumbre se fortalecem para comandar o Congresso e minam candidaturas rivais. O PL de Bolsonaro se encaminha para ter a primeira vice-presidência. Você vê o Guilherme Caetano Levi Telles, ainda destacam isso. Fala, pô, o PL vai ter a primeira vice, provavelmente vai ser o Eduardo Gomes. Eles ainda comentam o que faz a primeira vice. Na ausência do presidente do Senado, o primeiro vice é quem assume seu posto e pauta os projetos na casa. Cenário que tem sido especulado por bolsonaristas como oportunidade para colocar em votação proposições ou de seu interesse ou que possam confrontar o governo Lula. O PT, por sua vez, deve ter a segunda vice-presidência, quando o Roberto Costa está encaminhado, né, e 2 de 3 comissões: Meio Ambiente, Relações Exteriores ou Educação, para a qual Tereza Leitão é cotada. Sabe? Até quando, velho? Até quando, meu Deus do céu? Até quando? Quero comentar isso aqui sem treta, se for possível, né?
Sem nenhuma. Tá, eu duvido que. Eu não acho que o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo não tem cara disso, não. Não acho que Paulo Figueiredo é tão fresco quanto umas pessoas aí. Paulo Figueiredo entende numa boa. Até porque um desses comentários que foi o da Sarita, que é esse daqui, ele respondeu a Sarita. Mas veja só. Paulo Figueiredo esses dias comenta assim, ó. Deputados, um aviso amistoso. Blocão só faz sentido com anistia. Chega de acordo, né, cara, não sei o que lá. E a preocupação não é só com Bolsonaro. O povo vai ver um blocão sem anistia como justificável e vai punir os senhores nas urnas, principalmente os de direita. Eu acho que o povo só vai punir se o povo não entender o que está acontecendo, não entender como é que funciona o Senado brasileiro, não entender como é que funciona a eleição para a presidência do Senado. Há 1 ano e 10 meses de suas eleições, com a vitória esmagadora de Trump e da direita, estamos todos em fervor e sede de vingança contra o establishment. Eu não gosto desse negócio de sede de vingança, já deixo até claro. Quem não entender essa onda será demitido em 2026. Eu duvido. O povo, com a memória fraca, caindo na lábia do Oswaldo Eustáquio... Calma que o povo não é bem assim, não. Edson pergunta, e o Paulo, então faz o quê, bicho? De fato, todos estamos em fervor, mas não tem um sede de vingança, sim de justiça. Estar em fervor com sede de vingança foram sentimentos irresponsáveis das pessoas insuflados por outros que resultaram no fatídico dia 8. Oswaldo mesmo influi isso daí de um jeito sem igual. Eu entendo seu sentimento de euforia, pois o país no qual você reside agora está numa situação positiva. Trump reeleito, maioria na Câmara, Senado, Judiciário, mas é sua realidade, um cenário totalmente antagônico ao do Brasil. Transferir esse sentimento para pessoas no Brasil é injusto e irresponsável. O 8 de janeiro deveria ter servido como lição para você e todos aqueles que se preocupam com os presos. Isso que respondeu mais essa questão da sede de vingança e ter um pouco mais de ponderação, que eu concordo. Agora, quem respondeu com mais propriedade, falando dessa disputa, foi a Sarita, que até já comentou sobre isso outra vez. Achei que ela mandou muito bem. Ela fala assim, ó. Foi necessário tirar a anistia das negociações para presidente da Câmara, justamente porque os defensores da anistia ficaram isolados em um bloco com 176 deputados. Todos os outros deputados resolveram apoiar candidatos que eram abertamente contrários à anistia, isolando os defensores da anistia, Hugo Mota e bolsonaristas, nesse bloco com 176 deputados. Diante desse cenário, nem o bloco de Hugo Mota sairia vencedor, nem a anistia passaria no plenário. Precisa de 257 votos. Né? Maioria, na verdade, não seria nem 57, né? Seria a maioria durante a sessão. Né? Se tiver, sei lá, 401 pessoas, se tiver 201 votos, passa. Enfim. Quando Lira decidiu criar uma comissão especial para debater a anistia e desvincular esse tema da eleição para presidente da Câmara, o MDB entrou no barco do Hugo Mota, criando um blocão de 257 deputados. Depois disso, todos os outros partidos quiseram entrar nesse barco. Basicamente, não tem nem mais candidato. Todo mundo entrou no barco do Hugo Mota, vai ser votação por aclamação. A imprensa falou que isso aconteceu 3 vezes na história do Brasil. Sim, não tem o que falar. Deve ter uma candidatura, talvez avulsa aí de alguém, mas... aclamação. Todos os partidos apoiam um cara só. Conseguiu construir esse cenário. Enfim, a Sarita fala, ó, a população ela só vai punir os deputados nas urnas se esse fato concreto for escondido da população. A explicação do que acontece. Política é número. Política é um esporte de grupo. Não é um esporte, né? Política é um sério. Mas entenda a analogia que eu tô falando. É um esporte. Se fosse um esporte, é um esporte de grupo. Não é tênis, que é 1 contra 1. Até jogo de dupla, né? Mas é como se fosse futebol, é como se fosse basquete. Cara, é time, é números. Não é assim. É preciso explicar com base na realidade o que de fato aconteceu e não tentar justificar jogando para a torcida, criando a falsa ilusão que os deputados de direita, isolados em um bloco com 176 parlamentares, conseguiriam aprovar o PL da anistia, no cenário em que a maioria demonstrou, por A mais B, que é contrária. É preciso fazer o dever de casa e conquistar uma maioria favorável à anistia, e a chance disso acontecer é na comissão especial, quando a história dessas pessoas e a injustiça que elas sofreram será exposta. Acredito que boa parte dos que são contrários à anistia hoje mudaram de opinião quando se deparam com os fatos. E olha que Dila Capala ainda teve essa confusão em Brasília. Aí o Paulo respondeu numa boa Sarita falando, pô, veja meu programa, onde eu falo exatamente sobre isso. Mas sem o resultado da anistia, o blocão fica injustificável de qualquer forma. E a Sarita rebate. E eu acho que ela rebateu de boa. Ela fala assim, ó, cara, mesmo sem anistia, ainda que não tenha anistia, o blocão continua justificável. Uma vez que possibilita aos deputados do PL
negociarem a presidência de comissões e espaço na mesa diretora. Em outras palavras, estando no blocão vencedor, eles não ficam na posição de deputados do baixo clero. Optar pelo baixo clero era uma posição do Bolsonaro quando ele jogava sozinho no parlamento. Hoje, com um grupo maior de deputados conservadores, não faz mais sentido não ocupar espaços de comando dentro da casa. Bolsonaro estava sozinho. Sei lá, sozinho. Vamos botar assim, 2014. Tu consegue me citar 10 pessoas de direita que estavam no parlamento em 2014? 10. Eu acho que não é um número grande. Eu falo Bolsonaro, Marco Feliciano. Eu paro por aqui. Sabe? 10. Cara, 10, pra fazer o que com 10? Hoje em dia, só o PL tem 99. Lá atrás você fazia esse discurso, tá? Mais duro. Você tá se posicionando. Hoje, você fazer o discurso bonitão, beleza. Mas hoje, o que tá na mesa é ter 4 comissões na Câmara, por exemplo. Vai deixar de ter? Não é importante convocar ministro? Não é importante colocar pautas que são importantes às vezes para avançar? Aí, mas depois o Lira não leva para plenário. Pô, a gente comentou no vídeo de ontem, ou foi anteontem, a maior parte dos projetos de lei, diversos deles, eles são terminativos nas comissões. Uma vez que eles são aprovados nas comissões, eles já vão direto para o Senado. Mas direto! Não é todo projeto que tem a obrigatoriedade de ir para o plenário da Câmara. Sabe, gente? Assim, depois a gente tá comentando esse assunto dia sim, dia também, dia sim, dia também. Eu realmente acho que é coisa de número e eu acredito piamente que a população consegue entender. Eu tenho o mesmo posicionamento há 4 anos. 4 anos atrás eu estava falando sobre números. Olha isso aqui. Isso aqui a gente precisa para poder vencer. Sem esses números, nós não conseguiríamos, não conseguimos vencer nem nada. Deixa eu ver se eu acho aqui, se tá aqui fácil no Atlas de... Eu falei isso até em outubro, acho que eu relembrei um tweet meu agora no mês de outubro. Espero que... outubro não, setembro. Acho que tá setembro, acho que é setembro, porque eu lembro de ter revisado já no Atlas. Eu acho, né? Eu revisei no Atlas. É isso aqui mesmo, vai estar aqui, ó. Foi o dossiê que eu fiz, acho que no mês de setembro. Pera aí. Pera aí. Onde acho? Resta saber qual foi o tema aqui. Eu sei que tá em Democracia Tupiniquim. Deixa eu ir no fim pro começo. Opa, aqui. Sabia que eu achava. Pronto. Com todo respeito, mas qual a sua ideia? Invadir Brasília e fazer uma revolução? Forçar 257 deputados votarem em algum nome conservador que acabou de chegar? Qual a estratégia para conseguir 257 votos? Eu sou completamente a favor de um nome conservador se tiver chances reais. E o Silvio Grimaldo, que está cada vez mais crítico de Bolsonaro, ele confirmava, Lira é a única opção viável e realista para o governo. Ele tem se mostrado um aliado leal e praticamente encarregado do governo nas costas, no Congresso há meses, enquanto Ramos e Vitor Hugo só fazem porcaria. Imaginar que o conservadorismo tem condição de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças com outras forças políticas é até bonito, mas também é tolice. E exigir que o governo se comporte dessa maneira é a mais pura tolice ainda. 2 de fevereiro, ó, Bia deve comandar a comissão mais importante da Câmara. E ela comandou, que foi o quê? Que foi a CCJ. Poxa, a Carol de Tune não chegou na CCJ, não chegou à toa. Pô, bicho, eu realmente não consigo entender qual esse tesão da galera em perder de pé. Esse comentário eu mostrei, agora vocês entenderam o contexto. Depois da Sarita explicar, numa boa, sem ofensa, sem xingamento, olha o tipo de resposta que a pessoa deixa. Abá são os trouxas. No fim deram pro Centão todo o poder. E nós, o povo, perdemos tudo. Façam o seguinte, pare de negociar em nosso nome. Nós preferimos vocês na cadeia. Ela quer colocar a Sarita na cadeia. Por esse comentário aqui, ó. Esse comentário deveria colocar a Sarita Coelho na cadeia. Na cadeia. Quem está não é infiltrado. Não é infiltrado. É a dona Fernanda, super de direita.
Por isso que eu falo, pode me botar no bolsonarismo, pode me excluir da direita, pode me chamar do que quiser. Não tenho esse problema com rótulos. Não dá, bicho. Mas não dá. Não dá. Fake news da Caatinga ou do Oswaldo Eustáquio com defesa aberta de cadeia pra quem discorda de você. Não dá, não consigo, isso é ser direita? Tô fora. Sejam à vontade aí de direita. Sejam à vontade. O que eu falo, eu mostro. O que eu falo, eu mostro. Tá aí. O que discorda, vai lá e vai atrás. A verdade tá aí. Enfim. Tinha mais coisa pra comentar, mas deixa pra amanhã, pra não ficar muito longo. E também não atrasar demais o vídeo hoje, que já tô olhando aqui, já tá quase 8. É 8h13, 8h14 agora. Já atrasou o vídeo hoje. Mas é isso. Vocês aí que querem um projeto de direita avançar, se questionem aí se o caminho que tá indo tá levando. Só pra encerrar mesmo, vou falar um negócio. Falei de 5 dias, né? Em termos de narrativa. Episódios de ruptura, eles normalmente não são rápidos. Com o Nando Moura, olhando pra trás hoje, dá pra ver que só foi mais rápido, e ainda assim, foram uns 2 meses de gente ainda falando Nando Moura, volte, não, vamos aqui, etc, tudo mais. Até eu esperava que Nando Moura voltasse, eu esperava. Primeiro vídeo que eu fiz de política nesse canal, e foi o que viralizou, eu tô convidando Nando Moura a refletir. Eu ainda tinha esperança. Levou uns 2 meses. 2 meses. 2 meses. Aí tiveram outros episódios aí ao longo do tempo. Sérgio Moro foi bem rápido. Porque Sérgio Moro foi um negócio absurdo, né? Que fez contra a direita como um todo. Um episódio que eu acho que serve muito bom assim de termômetro foi o episódio dos Weintraub. Mais ou menos em junho de 2021, já tava assim, basicamente escancarado. Certa vez eles fizeram um tweet, que era tipo um foguete em formato de órgão masculino, falando, sei que lá, Bolsonaro, Centrão, tudo mais. Ali tava assim, mesmo com essa crítica aberta, ainda tinha gente, não, briguem no privado, não traga esse negócio para público, é momento de união. O mesmo papo que o pessoal tem agora. Então, o que eu vejo é o seguinte, tomando como base que a confusão começou em junho para valer começou a confusão. O clima entre os deputados não é mais o mesmo. Os próprios deputados já têm suas desavenças entre si. Você bota aí 3 meses. Os Weintraub começou esse daí mais em junho, só em janeiro do seguinte. Foram 6 meses mais ou menos. Então botando aí que você nessa fase aí de 6 meses. Confusão agora, mais 3 meses, ali para fevereiro. Fevereiro, março. Acho que a coisa deve estar assim bem clara. Quem tiver para dar um passo para trás, vai dar um passo para trás. Quem tiver que romper, vai romper de vez. Vai ficar assim meio claro. O clima de tensão na rede tá bem claro para mim. Então assim, ó, no final do dia eu quero falar vai ter de março de 2025 até outubro de 2026. Outubro já é eleição, né? Então vamos botar assim, na verdade, até junho. Você vai ter de março, você vai ter 1 ano e 3 meses. Você vai ter 15 meses pra... Beleza, agora rompeu. Agora não tá mais ninguém dando murro em ponta de faca, sabe? Agora sim não vai ter mais ninguém jogando contra, porque as críticas que o MBL faz pra direita, ninguém leva a sério. As críticas que o Nando Moura faz, ninguém leva a sério. Mas as críticas construtivas do pessoal ainda leva. Então, no final do dia, vão restar 15 meses. 15 meses. Espero que nesses 15 meses, depois que a coisa estiver mais ou menos sedimentada, a galera se organize e fala, acabou, velho. Sabe? Não vai ficar olhando pro lado e de tititi ttt. Vai ser mais uns 3, 4 meses de chororô. Vamos ver. Mais uns 3, 4 meses de chororô, de dúvidas no ar, mas será? Quem tiver que dar um passo pra trás, vai dar um passo pra trás. Quem tiver que dar um passo pra frente, vai dar um passo pra frente. Pra mim, tá claro. Teve até um tweet antes do Bolsonaro que acho que pra mim corrobora com tudo isso. E aí vamos observar. Mas espero que nesses 15 meses, quem achar que tá ruim, sabe? Essas gritarias, essa bobagem na internet, que agora qualquer fake news de blog contra Bolsonaro vale. A da semana anterior foi a do Temer, que saiu no blog do Ismael, fake news descarada. Depois foi aquela fake news do furo. Tá recorrente.
Tá recorrente essas fake news. E só para minar o apoio do cara dentro da direita. Espero que de março até junho não que vem resolva. Fala assim, acabou. Ninguém mais fique perdendo tempo com essas babaquices. E fique claro. E a população pare com essa bobagem de vamos dividir a direita, vamos dividir, olha a esquerda, isso aqui. Porque não, com algumas pessoas, gente, acho que já tá claro. A pessoa que quer colocar Sarita Coelho na cadeia, eu não tenho como estar do lado dela. Porque eu não defendo cadeia para as pessoas da direita. A pessoa que está defendendo a cadeia, não tem mais volta. Não tem mais volta. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Não seja feito de trouxa. Aprende a ler o que está no conteúdo da matéria. Não fica preso na manchete. Isso é igual ao meu trabalho, ganhar um pouco mais. Posso estar no mesmo canal. Tem um botão de valeu, tem um pé de inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Quempai.com sem BR. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.